mais delongas, vamos passar agora para a alienação fiduciária em garantia de bem imóvel. Sobre a alienação fiduciária de bens imóveis, letra A. A alienação fiduciária de bens imóveis constitui-se mediante registro do contrato na matrícula do imóvel, que a tem por objeto, por se tratar de direito real. Certinho. Quais são erradas? Letra B. O contrato que o estabelece deve adotar sempre a forma pública. Olha aqui, de novo, palavra restritiva. Deve adotar sempre a forma pública. Não, né? O contrato ele pode ser tanto público quanto particular. Por que ele pode ser particular também? Porque a lei previu aqui que o contrato particular tem força de instrumento público. Então, pode ser tanto particular quanto público. Letra C. O fiduciário poderá ceder o crédito objeto da alienação fiduciária, o que implicará a cessão da propriedade fiduciária, independentemente do registro no cartório de registro de imóveis. O fiduciário ele pode sim ceder o crédito objeto da alienação fiduciária. Entretanto, quando você cede o crédito do objeto da alienação, você não está cedendo a propriedade fiduciária. Você está cedendo os direitos e deveres e obrigações sobre a propriedade fiduciária e não a propriedade fiduciária em si. Tudo bem? Letra D. O registro de contrato de locação de imóvel alienado fiduciariamente independe, em qualquer que seja o prazo fixado, da anuência do credor fiduciário. Aqui não é mais uma palavra restritiva, aqui é uma palavra ampliativa. Também cuidado com essas palavras. Sempre, em qualquer que. Então, tem que tomar cuidado também com essas que ampliam muito a abrangência de algum instituto. Aqui, qual que é o erro da questão? O contrato de locação, caso ele tenha prazo superior a 1 ano, ele precisa, sim, da concordância por escrito do fiduciário. Então, olha lá 9.514, o que fala no artigo 37b. Que vai ser ineficaz e sem qualquer efeito perante o fiduciário a contratação ou prorrogação de imóvel alienado fiduciariamente por prazo superior a 1 ano sem a concordância por escrito do fiduciário. Então, aqui a questão que fala que em qualquer prazo, independente de qualquer prazo, que o registro do contrato de alienação registro do contrato de locação do imóvel alienado independe da anuência do credor, está errado. Porque a gente viu que nos contratos que tem um prazo superior a 1 ano, precisa sim da anuência, tá? Então, resposta correta, letra A. Passando agora para o parcelamento de solo urbano, que engloba loteamentos, condomínios, incorporações e patrimônio de afetação. A respeito do registro do loteamento, em que a área a ser loteada estiver situada em 2 circunscrições imobiliárias, é correto afirmar. Então, nós temos aqui uma hipótese em que há a criação de um loteamento e essa área de loteamento está localizada em 2 circunscrições. O que é certo afirmar nesse caso? Letra A. Quando já estiver realizado em uma das circunscrições, mas vier a ser indeferido na outra, o registro já efetuado deverá ser cancelado, mesmo que o motivo se limite à área situada sob sua competência. Então, aqui está errado. Por quê? Porque, sim, quando você cria um loteamento em 2 circunscrições diferentes, você vai ter que solicitar o registro nessas 2 circunscrições. Entretanto, se dos registros for cancelado, nós temos que pensar o seguinte: tá, ele foi cancelado, eu vou precisar registrar o registro, cancelar o registro da outra parte também? Nem sempre. Quando o motivo que levou ao cancelamento do registro de uma das circunscrições não disser respeito à área situada na competência do outro registro, aí a gente não precisa cancelar. Olha lá o que diz a Lei 6766 de 79, que é a Lei de Parcelamento de Solos. Que quando já estiver realizada em uma das circunscrições, mas vier a ser indeferido na outra, o registro já efetuado deve ser cancelado. Não deverá ser cancelado, perdão, mesmo que o motivo se limite à área situada sob sua competência. Então, lá no artigo 21, parágrafo 4º, está dispondo que, se em uma vier a ser indeferida e na outra não, o registro que foi deferido não será cancelado, desde que não se limite a alguma área de sua competência, tá bom? Letra B. Deverá ser requerido primeiro naquela em que estiver situada a maior parte da área
E enquanto não realizado o registro, não poderá ser prenotado o mesmo pedido na outra circunscrição. Então, aqui a gente conseguiu entender o seguinte, que em loteamentos dispostos em duas circunscrições diferentes, onde que vai ser requerido o primeiro registro? Na circunscrição que abranja a maior área do loteamento. Enquanto essa área não for regularizada, não pode fazer o pedido na outra área de menor abrangência, na outra circunscrição. E essa explicação já responde lá a letra C e letra D, porque está incorreta. Por quê? Porque ali diz que pode ser requerido simultânea ou sequencialmente o registro em ambas as circunscrições, a letra C. E não, está errado, né? Não é simultaneamente, é sequencialmente. E a letra D diz que deve ser requerido simultaneamente e está errado, porque é somente sequencialmente. Primeiro registra na área de maior abrangência, na circunscrição de maior abrangência, depois na circunscrição de menor abrangência. E aqui está tudo explicado no gabarito, tá? É bem extensa a explicação. Se quiserem aprofundar mais, dê uma olhadinha aí depois. Agora, falando do sistema financeiro de habitação, né? Eu falei para vocês não confundir. A gente fala do sistema de financiamento imobiliário, agora vamos falar do sistema financeiro de habitação. O sistema de financiamento imobiliário está lá na Lei 9.514 e o sistema financeiro de habitação é uma lei específica. Assinale a alternativa incorreta a respeito do registro no âmbito do SFH, Sistema Financeiro de Habitação. Letra A. Então, a gente está procurando a incorreta. Então, vamos ver aqui. Vão ter 3 corretas e 1 incorreta. Letra A. É vedado aos tabeliães e aos oficiais de registro de imóveis, sob pena de responsabilidade, lavrar ou registrar escritura ou escritos particulares autorizados por lei que tenham por objeto imóvel hipotecado à entidade do SFH ou direitos a eles relativos, sem que conste dos mesmos, expressamente, a menção ao ônus real e ao credor, bem como a comunicação ao credor necessariamente feita pelo alienante, com antecedência de no mínimo 30 dias. Perfeita a questão. Aqui está falando que, no caso de haver lavratura de escrituras públicas, né, ou escritos particulares no âmbito do SFH, precisa que conste os ônus ali nesse imóvel e que o credor se manifeste nesses instrumentos. Letra B. São admitidos a registro escritos particulares autorizados em lei, assinados pelas partes testemunhas, com as firmas reconhecidas. Aqui, uma característica do SFH é que há a dispensa do reconhecimento de firmas, né, dos atos praticados. Então, letra B, correta. Letra C. Os emolumentos devidos pelos atos relacionados com a primeira aquisição imobiliária para fins residenciais, financiada pelo SFH, serão reduzidos em 50%. Exatamente o que a lei traz. E letra D, que é a nossa incorreta, traz: os contratos de que forem partes entidades que integrem o SFH serão obrigatoriamente transcritos no cartório de registro de imóveis competentes. Perfeito. Dentro do prazo de 30 dias. Aqui pecou pelo prazo, porque o prazo correto é 15 dias e não 30 dias. Tudo bem? Passando agora para contratos imobiliários. Aqui ele traz no edital contratos imobiliários e logo à frente traz compromisso de compra e venda e permuta. Mas podem ser vários tipos de contrato. Mas eu tentei trazer questões aqui mais relacionadas com o compromisso de compra e venda e com a permuta. O registro de compra e venda, cessão e promessa de cessão é admitido apenas em contratos vinculados ao SFH, como título aquisitivo do direito real de propriedade? Errado, né? A gente viu que palavrinhas restritivas, a gente já fica com a pulga atrás da orelha, né? Então, aqui apenas está errado. Não é apenas aos contratos vinculados ao SFH. Letra B. Apenas na hipótese de adjudicação judicial do imóvel? Não, né? Tem várias outras hipóteses. Letra C. Diante da vinculação à cédula de crédito imobiliário ou quando existe pacto direto de alienação fiduciária de imóvel? Não, né? Incorreto também. Letra D. Em contratos de aquisição de lote em loteamento, valendo como título para o registro da propriedade, quando acompanhado da respectiva quitação. Essa letra aqui está correta e a letra E está errada porque ele traz ali que um limite dos contratos como sendo até 30 salários mínimos. E está errado, a lei não traz isso. Aqui ele quis te confundir com aquele
limite imposto pelo Código Civil para a lavratura de atos através de escritura pública, né? Que são atos que tenham respeito a imóveis até 30 salários mínimos podem ser feitos por contrato particular e acima de 30 salários mínimos somente por escritura pública. Mas aqui, no âmbito do registro de compromisso de compra e venda, cessão e promessa de cessão, os contratos que tenham por objetos imóveis com valor de até 30 salários mínimos, valendo como título aquisitivo de direito real de propriedade, não é essa a resposta, sendo a resposta a letra D. Por que a letra D? Porque lá na Lei 6766, na Lei de Parcelamento Urbano, traz exatamente essa disposição, tá bom?